eu ainda não sei para que serve o teatro no mundo depois da guerra. Eu só sei que eu preciso continuar a fazer o que ela sei fazer. Um dia alguém vai saber para que serve. Eu fazia teatro amador em Guarulhos, trabalhava em teatro estudantil, na escola e tudo mais. Eu era muito jovem, então ainda estava descobrindo muita coisa. Um dia eu me deparei com essa peça, Novas Diretrizes em Tempos de Paz, com direção da Ariela Goldman, com o Tony Ramos e o Dan Stuba aqui no palco. E eu lembro que eu não sabia, não conseguia explicar o que eu sentia. Só sei que eu fiquei muito espantado. O que eu lembro é a certeza de que eu para além daquelas experiências, né, adolescentes de experimentar o teatro, eu ia tentar seguir realmente o caminho profissional com o teatro. Ah, pode sentar. Sentar. Pode. Na cadeira. Imagine que a gente está em 1945, o Brasil é governado pelo Getúlio Vargas, em uma ditadura, o governo do Estado Novo. Na Europa, a Segunda Guerra Mundial está chegando ao fim. Enquanto isso, no Brasil, a peça se passa em 18 de abril desse ano. Um imigrante polonês, Clausewitz, ele vem até o Brasil de navio, chega aqui e se depara no porto do Rio de Janeiro, na imigração, com um agente da alfândega chamado Segismundo. E é o embate entre essas duas figuras que vai se desenrolar por pouco mais de uma hora, que a gente vai acompanhar. Um imigrante polonês fugindo, refugiado da guerra, e um funcionário público, um agente da alfândega, que tem uma história, um passado duro, que desconfia que esse cara seja um nazista tentando entrar no Brasil. Já esteve no Brasil antes? Nunca, antes, nunca. E aprendeu como o português? Estudei sozinho. Depois de tudo o que eu passei, tudo o que eu passei na guerra, estudar um idioma tão estranho foi bom para mim. Hein? Bom, eu acho que o processo de preparação nessa camada mais humana que não passa necessariamente só ou sempre pelo aspecto da tortura, né? É um ser humano com várias outras camadas, digamos, e algumas até surpreendentemente parecida com aquilo que a gente vê numa ordinariedade, né? Isso que assusta ainda mais. Não é um torturador, é um torturador com o qual você cruza na rua e você não tem logo essa informação, né? O Segismundo, ele fez parte da polícia política de Getúlio Vargas, ou seja, ele foi um torturador do período varguista. Segismundo, naquele dia 18 de abril de 1945, ele está enfrentando a seguinte situação. Exatamente naquele dia, Getúlio Vargas assinou um decreto que anistia mais de 600 presos políticos do Rio de Janeiro. E boa parte desses presos políticos passaram pelas mãos do Segismundo. Então, o Segismundo está numa encruzilhada. Ao mesmo tempo que ele, naquele momento, naquele dia, naquela hora, ele precisa desaparecer, fugir, ele é obrigado por função, por profissão, a ficar e fazer aquela mais uma entrevista com aquele polonês estranho que chegou falando português no Brasil. E é justamente nesse embate que essas duas figuras começam a entender o quanto elas conseguiram ser sujeitas da própria história e o quanto elas estiveram sujeitas a um determinado desenrolar histórico. Estamos esperando novas diretrizes para tempos de paz. Enquanto não chegam, tudo continua o mesmo. Uma pesquisa quase hedonista e uma delícia de fazer, de viver. É impressionante o progresso, como a gente se aprimora nesse tipo de contexto, né? Nessa situação do 1 a 1. É impressionante como tudo parece... A gente tenta fazer com que tudo pareça natural, instintivo, mas é tudo muito calculado, como se fosse uma grande coreografia. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, mas quando a gente acerta é uma delícia. Do ponto de vista puramente técnico, te obriga a estar presente muito em cena e a não se dar o luxo de sofrer por uma escolha errada feita alguns segundos antes. Acho super interessante, acho muito adrenalinérgico o processo. O senhor entrou na minha sala. Eu digo se o senhor fica ou segue viagem.
Esse cenário giratório, ele cria um eixo gravitacional na peça. E como a gente encena ela também em arena total, ou seja, tem público de todos os lados da peça, de todos os lados do palco, é como se a gente criasse um foco naqueles 7 metros que tem esse tablado, que direciona o olhar de todo mundo para aquele lugar, para aquela sala. Ao mesmo tempo que a gente consegue fornecer para o público uma perspectiva quase incessante de apreciação e de imersão naquela história, né? Porque os ângulos do espetáculo vão mudando o tempo todo diante dos olhos do público, né? A maneira de enxergar aquela história vai mudando o tempo todo diante do público, criando realmente uma zona de instabilidade, mas ao mesmo tempo de apreciação quase ritualística daquele encontro. A gente também consegue talvez induzir no público uma sensação de um não lugar. Eu não vou ficar? Não posso me arriscar. Há muitas contradições no seu depoimento. Contradição. Você fala contradição. Onde estão as contradições? Em todo lugar. O senhor diz que é agricultor, mas não tem um calo na mão. Tem uma curiosidade que o texto se chama Novas Diretrizes em Tempos de Paz. Assistindo a peça, você pode reparar que quando Segismundo fala o título da peça, ele diz uma frase, por exemplo, que é: nós estamos aguardando novas diretrizes para tempos de paz. Ele fala isso 2 vezes. Existe uma pequena diferença. Essa preposição, que no título é em, e na fala dele é para, né? Na fala dele é para tempos de paz, algo que está por vir, e no título da peça é como se nós estivéssemos em tempos de paz. E se a gente considera a Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo como a não paz, de fato, a Segunda Guerra Mundial acabou, o Estado Novo do Vargas acabou, mas eu pergunto se nós estamos em paz. Quando eu deixei minha mulher num hospital em Paris, esperando para morrer, eu não vivi. Eu colecionei lembranças.